Olá pessoal, boa noite. Eu vou resolver para vocês aqui um exercício que me foi pedido por e-mail, é o exercício 2.62, né? Esse é um exercício bem interessante porque ele trata aqui de um sistema onde nós temos um cilindro, né, um pistão aqui e uma mola. Então aqui dentro nós temos água, é um estado inicial, depois o calor vai ser retirado aqui do sistema, né? A gente vai ter saída de calor aqui. Então que ponto vai ser retirado e aí o cilindro vai se mover, né? Então o enunciado do problema é o seguinte. Problema 2.62. A figura P262 mostra um conjunto. Então a figura está aqui, né? Eu copiei e coloquei aqui para vocês. Figura P262 mostra um conjunto cilindro-pistão sobre o qual se exerce a força decorrente da pressão atmosférica e a força proveniente de uma mola linear. Então, aqui que ele está dizendo, ó, a pressão atmosférica está atuando aqui na parte superior do pistão. Estão vendo? E a mola também. Então, a mola e a pressão atmosférica empurram o pistão. E a pressão interna aqui, ó, da água que está dentro do nosso volume de controle, que vai fazer com que a força seja contrária, né? A força interna empurra para cima e a mola e a pressão atmosférica empurram para baixo. Então, de novo, né? A figura P262 mostra um conjunto de cilindro-pistão sobre o qual se exerce a força decorrente da pressão atmosférica e a força proveniente de uma mola linear. Inicialmente, o conjunto contém 0,1 metro cúbico de água a 5 megapascal e 400 graus Celsius. Então o estado 1 está definido. Se o pistão está encostado no fundo do cilindro, a mola exerce uma força tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para movimentar o pistão. Então o que ele quer dizer aqui? Ó? Eu desenho para vocês, ele tem esse desenho aqui, ó. Se a gente colocar a nossa referência aqui em cima ou a nossa referência aqui, tanto faz, tá? Dá na mesma, mas eu vou colocar a referência aqui em cima, ó. Então, ele tem esse comprimento aqui, ó. Então, esse comprimento, ele está relacionado com o comprimento da mola. E vocês lembram lá da física, né? Que a força que a mola exerce é proporcional à deformação dela. Então, é proporcional a essa deformação aqui. E o deslocamento está relacionado aqui com o tamanho da mola, né? Então, é um L aqui, tá? Com a nossa referência. Então isso é importante, ele já está te dando uma dica, né? Ele está te dando um número, isso aí pode ser útil para resolver o problema. Depois ele diz, o sistema então resfriado, está sendo retirado o calor, e até que a pressão atinja 1.200 kPa. Calcule a massa d'água contida no conjunto e também a temperatura e o volume específico no estado final. T2V2, mostre o processo em um diagrama PV. Esse problema aqui, ele é bem legal, mas ele é um pouquinho difícil, né, de você entender. Então, primeira coisa, façam aqui o diagrama para vocês entenderem, né? Desenho um pistão, então é importante vocês entenderem que tem uma força da mola aqui, ó, uma força da mola e a força é relacionada com a pressão atmosférica. As duas empurram e tem a força interna aqui que empurra o pistão para cima, tá? Então, vamos lá. No estado 1, o que nós temos? O que ele deu para nós aqui? Ele falou para nós que no estado 1, o volume 1 é 0,1 metro cúbico. A pressão 1 é 5 megapascal. E lembrem, né? Mega igual a 1.000 kg. Então, isso aqui é 5.000 kilopascal. Temperatura T1 igual a 400 graus Celsius. Aí a pergunta é a seguinte, pessoal. Que estado é esse aqui? Isso aqui é líquido comprimido, líquido saturado, vapor superaquecido ou uma mistura de líquido mais vapor? Então tá fácil, né? Porque vocês têm a pressão e a temperatura. Então vocês vão lá no diagrama da propriedades da água, que vocês já estão careca de saber aqui, né? Tabela B1
B1 ou tabela B12. E aí, como ele já deu a pressão, ó, 5.000 kPa. Vocês vão na página 679, em função da pressão, aqui 5.000 kPa. Qual a temperatura de saturação? 263,99. Ele está a 400 graus. 400 graus é maior do que 263. Significa que ele é vapor superaquecido. Ó. Então, pela tabela, vapor superaquecido, né? Então, vou escrever aqui, ó, estado vapor superaquecido. Tá, e agora, já dá para saber o seguinte, ó. Se eu sei que ele é vapor superaquecido, eu posso pegar as outras propriedades. E quais propriedades eu vou pegar? Pessoal, se ele pediu a massa e ele me deu o volume, então é só eu encontrar o volume específico. Aí eu vou lá no vapor superaquecido, pressão de 5 mega. Tá aqui a página 682, o primeiro retângulo aqui, 400 graus. Isso aqui vai me dar um volume específico de 0,05781 kg por metro cúbico. Beleza, aqui está definido, né? Então vamos para o estado 2 agora. Estado 2. Estado 2, qual que é a pressão 2 aqui? Então, pressão 2 é 1.200 kPa. E o volume 2? O volume 2 ele quer saber. E a temperatura 2, ele quer saber também. Então, é isso que ele quer saber, né? Aqui, então, determinar. O que ele quer saber? A massa, temperatura 2 e volume específico 2. O volume 2 eu tenho? Não sabemos. Então, como é que eu posso saber aqui o estado? Porque eu só tenho uma propriedade, né? Como é que eu vou saber o volume? O volume eu vou saber pelo deslocamento da mola, tá? Então, nós vamos ter que fazer um balanço aqui, um balanço de forças para descobrir esse deslocamento, né? Então, quais as equações que nós temos aqui, ó? Então, aqui vocês vão fugir um pouquinho da termodinâmica. Vocês têm que voltar um pouquinho, fugir não, mas vocês vão ter que usar a física clássica aqui, ó. Então, aqui é a segunda lei de Newton, que é o somatório dos vetores forças aplicado em um determinado corpo é igual a massa vezes aceleração, tá? E qual que é o corpo sob análise? É o pistão, é o pistão. E o que a gente faz? Ó, a gente considera como hipótese, primeira hipótese, estado de equilíbrio. Equilíbrio onde o pistão está em repouso, tá? Então, esse equilíbrio, nós vamos ter aceleração igual a zero. Porque a velocidade é zero, né? Então, aí somatório de forças do vetor força igual a massa vezes a aceleração, né? Isso aqui é zero. Então, o somatório de forças é igual a zero. E o que tá atuando aqui, pessoal? Ó, é a força da pressão atmosférica, a força da mola e a força devido à pressão interna, né? Então, como é que a gente relaciona força com pressão? Ó? Vocês lembram que pressão é igual a força sobre a área. Então, a força é pressão vezes a área. Então, o que nós temos aqui? Ó? Começando internamente, né? A pressão interna vezes a área do pistão. Essa pressão que empurra para cima, né? Essa força aqui. Vai ser igual o que empurra para baixo, ó. A força da mola. Então, menos... ou vamos colocar aqui já positivo, né? A constante da mola vezes um deslocamento, que eu vou chamar de ΔL, tá? Mais quem que está empurrando? Ó, pressão atmosférica, mais pressão atmosférica vezes a área do pistão. Quanto vale o K? Não sei. Quanto vale a área do pistão? Não sei.
Quanto vale o ΔL? Não sei também. Então veja que tá um pouquinho complicado, né? Então, uma coisa que pode ajudar vocês a entender o problema é o seguinte, ó. É fazer um gráfico da força, a força dessa mola aqui, vezes o deslocamento, que é o ΔL, né? Aí vocês vão voltar, no enunciado do problema. Porque o enunciado do problema fala o seguinte para vocês, ó. Vou voltar lá no enunciado. Daqui o enunciado. Então, no meio do enunciado ele fala, ó. Se o pistão está encostado no fundo do cilindro, a mola exerce uma força tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para movimentar o pistão. Então, vejam só, pessoal. Quando o pistão está aqui embaixo, ó, a gente pode chamar esse deslocamento de L0. Aqui, ó. Então, quando o pistão está aqui, ó, no L0, qual que é o comprimento dele, né? L0. Então a gente coloca um comprimento de referência. Qual que é a força? Qual que é a força da mola aqui? A força da mola vai ser K vezes ΔL, né? Que na verdade vai ser a força interna menos essa força aqui. Estão entendendo? Então eu vou ter que pegar e isolar essa parte aqui da força da mola, porque essa aqui é força da pressão interna, essa aqui é força da mola e essa aqui é a força da pressão atmosférica. Então, se eu isolar isso aqui, ó, vai ficar esse menos esse. Então, vocês vão ter alguma coisa assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E ele disse que a 200 kPa, né? Tem que ter uma pressão interna de 200 kPa. Então, aqui, né, para esse ponto aqui, nós temos 200 menos P0. Tem mais dois pontos, ó. Tem a força máxima. Eu tenho mais dois pontos aqui, né? Quando o volume é 0,1, eu sei que a força é máxima, porque a pressão interna é máxima, né? Então aqui, ó, é 5.000 menos P0. Isso aqui é o estado 1. E aqui o estado 2, é 1.200 menos P0. Tá, pessoal? E aí eu tenho aqui outros dois pontos adicionais, né? Que vamos dizer, o L1 menos L0, desculpa, L2 menos L0, e aqui é o L1 menos o L0. E essa linha aqui, ó, a força vai subindo conforme a pressão aumenta, né? E ele diz para nós que no início a pressão era 5.000 e depois ela diminuiu para 1.200. Então, ó, o nosso processo está vindo daqui para cá. Ele está fazendo assim, né? Então aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. E no ponto 1 o comprimento é maior e, portanto, o volume é maior. E no ponto 2 o comprimento é menor, né? Então, vamos dizer, o ponto 1, o pistão está aqui em cima. Daí depois a pressão interna cai e a mola empurra ele para baixo, indo pro L2 aqui, pro ponto 2, né? Quando o volume é menor. Então, vocês já sabem que existe uma relação matemática dada por esse equacionamento aqui, né? Então vamos lá, ó. Nós vamos ter que usar esse equacionamento. E tem uma equação adicional aqui, ó. Como é que eu calculo o volume? Vocês lembram como é que a gente calcula o volume, ó? O volume de um cilindro, aqui internamente, ó, é a área do pistão vezes a altura, né? Então, o V2 é igual à área do pistão
vezes L2 menos L0. Né? Deixa eu ver se foi assim que eu coloquei. Exatamente. E o V1 é igual à área do pistão vezes L1 menos L0. E agora eu vou pegar, essa equação aqui e vou fazer tanto quando vou substituir a pressão interna para o estado 1 e para o estado 2, né? Então fica assim, ó, P1 vezes área do pistão é igual a K vezes delta L1 mais P0 vezes AP. E aqui, ó, P2 vezes AP é igual a K vezes delta L2 mais P0 vezes AP. E aí eu tenho o seguinte, pessoal, ó, vamos ver aqui. Eu sei que o delta L1 é igual a L1 menos L0 e o delta L2 é L2 menos L0, né? Então eu posso substituir esse valor aqui, ó, aqui dentro. Então eu reescrevo aqui, para vocês ficarem mais fácil, né? O V2 é a área do pistão, vezes a variação do comprimento 2. E o V1 é a área do pistão, vezes a variação do comprimento 1. Então eu substituo esse aqui e esse aqui, ó. Então o P1 vezes a área do pistão. Ó, então eu vou apagar aqui e vou fazer só para o P1, para vocês saberem, né? Então, P1 vezes a área do pistão é igual a K vezes o ΔL. Eu vou colocar aqui, passar o P0 vezes AP e deixar o K vezes delta por último, né? K vezes delta L1. Quem que é delta L1? É o V1 dividido pelo AP, né? V1 dividido por AP. Então vejam só que eu tenho área aqui embaixo, tenho área aqui e tenho área aqui. Se eu multiplicar toda essa equação por AP, ele vai cortar aqui e vai ficar ao quadrado, né? Então, multiplicando por AP, eu multiplico AP por essa equação e vou ter P1 vezes AP ao quadrado é igual a P0 vezes AP ao quadrado mais K vezes V1. E aí eu venho e passo essa parcela aqui, ó, que tem AP quadrado, eu passo para cá. Então fica P1 vezes AP quadrado menos P0 vezes AP quadrado igual a K vezes V1. Entenderam? Eu só passei essa parcela para cá. E aí eu coloco o AP em evidência agora. AP ao quadrado é igual a P1 menos P0 igual a K vezes V1. E aí é possível provar, pessoal, que se eu pegasse aqui e colocar P2 aqui e V2 aqui, ó, eu vou chegar numa equação similar, que vai ser assim: AP ao quadrado igual a P2 menos P0 igual a K vezes V2, tá? Então depois vocês façam esse exercício aí. Ó, agora eu tenho um sistema de equações aqui, ó. P1, P2 e P0 eu conheço, K eu não conheço, V1 eu não conheço, V1 eu conheço e V2 eu não conheço. Será que eu consigo resolver essa equação aqui, pessoal? Esse sistema? Vamos fazer assim, ó. Vamos reescrever essa equação isolando o AP quadrado. Então aqui, essa de cima, né? AP quadrado é igual a K vezes V1 dividido por P1 menos P0. A mesma coisa essa aqui, ó. AP quadrado igual a K vezes V2 dividido por P2 menos P0. Vou escrever aqui que ficou ruim. Então, AP quadrado é igual a K vezes V2 dividido por P2 menos P0. Entenderam? Então eu só peguei essa aqui, isolei o AP quadrado, peguei essa aqui, isolei o AP quadrado. Então aqui é KV1
P1 menos P0, KV2, P2 menos P0. E agora, ó, AP quadrado é igual a AP quadrado, né? Vocês concordam? Então, se AP quadrado é igual a AP quadrado, eu posso igualar elas, ó. Então eu posso puxar esses dois lá para cima. AP quadrado é igual a AP quadrado. Isso aqui é verdade, né? Então, K vezes V1 dividido por P1 menos P0 é igual a K vezes V2 dividido por P2 menos P0. E agora vem a mágica, né? Ó, cada um lado, cada outro, corta. Agora ficou V1 eu sei, P1 eu sei, P2 eu sei, P0 eu sei. Então, V2 é igual a V1 vezes P2 menos P0 dividido por P1 menos P0. E aí agora a gente substitui. E como é mais fácil substituir só no final, né? Agora eu só coloco os valores aqui. Então, V2 é igual... Quanto é o V1? 0,1. Vezes P2. Quanto é o P2, pessoal? 1.200, né? 1.200 kPa. Pressão atmosférica, ó. P0 igual a 101. 325, né? Vamos aproximar por 101 kPa. Então, é 1.200 menos 101 dividido por P1. Quanto é o P1? 5.000 megapascal. Que é 5 megapascal, que é 5.000 kPa. Menos 101. Então, fazendo essa conta aqui, ó, V2 é igual a 0,1. Vezes 1.200, eu fiz a conta de aqui, deu 1.099. Dividido por 489, 4.899. Então, o V2 deu 0,022 metro cúbico. Então, aqui, 2 igual a 0,022 metro cúbico. Já encontramos? Não, ainda não, porque ele quer o volume específico. Então, continua, né? Vamos continuar, que não acabou ainda. E aí, vocês sabem que volume específico 2 é igual ao volume 2 dividido pela massa. E quanto que vale a massa, pessoal? Ó, a massa a gente tira daqui, do estado 1, porque volume específico 1 é igual a o volume 1 dividido pela massa, né? Então a massa é igual a volume 1 dividido pelo volume específico 1. Volume específico 1 a gente tem 0,05781. Volume total é 0,1. Então a massa deu... eu fiz aqui já. Em algum lugar. 1,798. 7298. Então a massa do sistema 1,7298 kg. Então, aqui dentro, ó, nós temos 1,7298 kg. E não muda, né? Porque é um sistema fechado, não tem troca de massa. Então, a massa no estado 1 é igual à massa no estado 2. Então, por isso que aqui, ó, agora sim a gente calcula o volume específico no estado 2. O volume específico no estado 2 é o volume 2, que a gente calculou, né? 0,022 metro cúbico dividido por 1,7298. Então, esse volume específico 2 deu 0,012. Agora sim nós chegamos, ó. 0,0126 metro cúbico por quilograma. Agora sim, então já calculamos a massa, calculamos o volume específico 2. Agora falta a temperatura. E a temperatura a gente pega da onde? Pega da tabela, né? 1,296. Então, o volume específico, a temperatura, agora vocês têm que ir na tabela. A pergunta é a seguinte, isso aqui que estado ele está agora? Porque nós temos duas propriedades, né? Então tem que ir lá na tabela, procurar água saturada a 1.200 kPa. Então vamos lá. Água saturada
a 1.200 kPa. Tá, função de temperatura, tabela em função da pressão. Tá aqui, ó, 1.200 kPa. E nós temos que encontrar onde está esse volume específico aqui, ó, 0,012. Então, para 1.200 kPa, ó, o volume do líquido é 0,0011 e o volume do vapor é 0,16. Então, isso aqui está entre o líquido e o vapor. Então, ele está na região de saturação aqui, ó. O estado dele é líquido mais vapor. Onde que eu vou escrever isso aqui? Acho que eu vou apagar já. Ele é líquido mais vapor. Então, se ele é líquido mais vapor, o estado dele é líquido mais vapor, quer dizer que a temperatura é igual à temperatura de saturação a 1.200 kPa. Então é só pegar e olhar aqui na tabela, temperatura de saturação a 1.200 kPa a 187,99 graus Celsius. Tá? Então fechou. Terceiro ponto aqui, temperatura 2, 187,99 graus Celsius, né? E aí tem a última coisa que ele pede, que é o diagrama. Agora ele pede o diagrama temperatura, volume específico. Então vejam só, não é pressão, volume específico. Então esse diagrama, ele é um pouquinho diferente do temperatura, volume específico, né? Diagrama. Pressão, volume específico. Então, para o diagrama pressão volume específico, nós temos novamente aqui, né, para a água, ele tem um comportamento mais ou menos assim, né, e o ponto crítico aqui. Qual que é a pressão crítica da água? 22,12 MPa. A pressão 1, 5 MPa. Não está em escala aqui, pessoal, mas só para vocês entenderem, né? A pressão 2, 1,2 MPa. E 1.200 kPa é 1,2 MPa, né? Tá, então beleza. Então a gente já sabe, né, para essa pressão aqui, ele tem uma determinada temperatura de saturação. E aí as linhas de temperatura constante são assim, ó. Só. Elas são assim, ó. Elas descem, né? Porque para o volume específico aumentar a uma mesma temperatura, a pressão tem que diminuir, tá? A pressão tem que diminuir, porque vocês têm que saber que quanto maior a pressão, menor o volume, né? Maior a pressão, menor o volume, estão vendo? Maior a pressão, menor o volume. Então, maior o volume, menor a pressão. É isso que essas linhas estão fazendo. Então, para temperatura, para pressão de 5 MPa, ó, a temperatura de saturação, essa temperatura de saturação aqui é 263,99. Para 1,2 MPa é 187,99 graus Celsius. E a temperatura que nós estamos, que o problema falou inicialmente, é 400 graus Celsius. Então é outra linha aqui, ó. Essa outra linha aqui. 400 graus Celsius. Né? E o volume específico 1 vale 0,05781 e o volume específico 2 vale 0,012, que está bem próximo do líquido saturado, né? Deixa eu confirmar aqui. 0,012. Não é um zero a menos, então ela está mais ou menos aqui, ó. 0,01296. Então 0,01296 a 187,99 graus. Então aqui está o nosso ponto 2. E o nosso ponto 1 é 5 MPa, 400 graus Celsius. Está aqui, ó. Esse aqui é o ponto 1. Então o que aconteceu, ó? Quando o pistão perdeu calor, a pressão diminuiu, a temperatura diminuiu. E como existe uma mola linear, né, essa diminuição de pressão, ela é linear, e diminuição de volume específico também.
Então, nós temos um processo que é assim, ó. Vou tentar colocar uma linha verde aqui. Então, ele veio do ponto 1 para o ponto 2, né? Ó, atravessou várias linhas de temperatura constante e diminuiu a pressão. Então, ele veio do ponto 1 para o ponto 2. Então, ele veio da região de vapor superaquecido para a região líquido mais vapor, né? E aí acabou o problema. Agora acabou o problema. Veja que ele nem pediu pra gente calcular o trabalho, né? Poderia ter sido feito também. Então esse é um problema bem interessante. Vocês vejam com calma o vídeo e qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Bons estudos e até amanhã.